meu nome é Agnes Araújo. A minha pesquisa é intitulada Dinâmica e Padrões Espaciais de Segregação Residencial, análise do caso de Marília entre 2000 e 2010, através de índices de segregação e modelagem baseada em agentes. Eu fui orientada pelo professor Alfredo Pereira de Queiroz e coorientada pela professora Joana Barros, da Universidade de Londres. Eu trabalho com segregação com a definição do White, de que a segregação é a separação geográfica e social entre os diferentes grupos populacionais no espaço urbano. Então, ela pode ser representada através desses dois eixos espaciais aqui. Então, a gente tem o eixo dispersão-agrupamento, que se refere ao quanto esses grupos estão concentrados no espaço ou dispersos, né? E representa essa separação geográfica que a gente tem, exposição, isolamento, que se refere ao contato potencial entre esses diferentes grupos. Então, ela representa a separação social. Então, a gente tem o isolamento e a exposição, quando a gente tem mais contato entre os grupos. Então, também tem um aspecto espacial sobre a exposição e o isolamento, apesar de ser uma separação social. Então, a gente pressupõe que, estando mais próximos, os grupos têm um contato potencial maior. Mas a segregação, ela não é só um padrão espacial, ela não é estática, ela é um processo dinâmico. E eu escolhi o período entre 2000 e 2010 para análise porque a gente tem um momento de crescimento econômico, né? Tem o boom das commodities, tem uma redução do desemprego, políticas de transferência de renda com o Bolsa Família, políticas de acesso à educação com o programa ProUni e redução do analfabetismo com o programa Brasil Alfabetizado. E nesse período também, no final desse período, a gente tem, a bibliografia apresenta provas de que houve uma redução nas desigualdades sociais e econômicas. Além disso, a gente tem a aprovação de políticas federais de oferta de subsídio para atender a demanda habitacional da população de baixo e médio nível socioeconômico com Minha Casa Minha Vida. Então, o que a gente esperava? Que com a redução das desigualdades sociais e econômicas e com a aprovação de políticas de subsídio para atender a demanda habitacional, a gente teria uma minimização da segregação. Então, essa era a hipótese original. Né? Nos espaços metropolitanos, a gente viu que isso não aconteceu. Existem pesquisas que comprovam que a segregação ela não foi reduzida. Mas e as cidades médias brasileiras? Esse era o foco e a contribuição da minha pesquisa. Eu escolhi Marília como um caso representativo das cidades médias, né? É uma cidade do interior paulista. E o objetivo da minha pesquisa era isso, era contribuir para entender os padrões e a dinâmica da segregação residencial neste período na minha área de estudo, que é Marília. Então, a hipótese é de que os padrões de segregação iriam apresentar tendências similares às observadas em outras cidades no mesmo período. Eu foquei bastante na metrópole. E a minha segunda hipótese é que essa dinâmica está relacionada à multiplicação e diversificação dos desenvolvimentos imobiliários no estilo condominial. Então, como eu fiz isso? A minha metodologia, né? A partir de duas abordagens que são complementares. A primeira são os índices espaciais de segregação, nas quais eu vou analisar os padrões de segregação em 2000 e em 2010. E a minha segunda metodologia é a modelagem baseada em agentes, aplicada à segregação, na qual eu vou explorar essa dinâmica, como esses padrões se configuram. Né? Os meus resultados da minha pesquisa. Marília está mais segregada de 2000 para 2010, então houve um pequeno aumento da segregação e que ela é mais evidente nas escalas locais. Nas escalas mais globais, não houve uma transformação significativa nos padrões de segregação. Então, a gente tem aqui, nos índices espaciais que a gente observa, que a população de baixo nível socioeconômico, que está concentrada aqui nas áreas periféricas, ao norte e ao sul da cidade, ainda estão mais concentradas, um pequeno incremento, mas estão mais concentradas naqueles locais, e mais distantes, né, não tem grandes contato com outros grupos socioeconômicos. Então, a população de baixa renda aqui é uma área quase que exclusiva. E a gente tem a população de alto nível socioeconômico numa localidade que é um pouco mais, tem uma maior diversidade de grupos populacionais. E por que isso acontece, né? Tem muito a ver com essa dimensão exposição e isolamento, onde que a gente nota que a população de baixíssima renda está mais segregada, ela está mais isolada, e as classes médias estão mais integradas.
E as classes de mais alto estão muito mais segregadas, estão muito mais isoladas, quase 3,5 vezes mais que as outras classes. E elas estão mais isoladas nessas localidades aqui, desse eixo centro-leste da cidade, onde a gente tem multiplicação dos condomínios de alto padrão. A gente concluiu que a segregação aumentou, apesar da minimização das desigualdades sociais e econômicas. A população de alta renda está apresentando um padrão de evitação social em relação às outras classes, e que a população de baixíssima renda também está mais segregada, o que difere um pouco do que a gente encontra na literatura sobre isso, que diz que a população está mais nas áreas periféricas, tem um maior contato com os ricos, porque os condomínios de alto padrão também se encontram na periferia. Isso não acontece em Marília. Sobre a dinâmica da segregação no período, eu desenvolvi um modelo dinâmico chamado MAPS, modelo de simulação das alterações nos padrões espaciais, onde a gente tem como entrada dados de informações geográficas. Então a gente tem os grupos populacionais por faixas de renda, tem uma densidade máxima da população, que ela tem como informação o dado de 2010, então as coisas que estão sendo construídas de 2000 a 2010, a densidade máxima ela se refere à quantidade de pessoas por setor censitário mesmo, e eu tenho uma informação no meu ambiente, que é o status das minhas localidades, né, no espaço urbano. Então, quanto mais próximo ao centro da cidade, aos outros centros de comércio, como shopping centers, e a locais de lazer, como, por exemplo, o Bosque Municipal de Marília, a gente tem um maior status das habitações. Tem os meus agentes que vão perceber a cidade, né, o ambiente. O ambiente ele tem uma dinâmica própria de depreciação dos estoques habitacionais, então quanto mais antigo, vai perdendo valor. Quanto mais novo, a gente tem habitações mais caras. E como saída, eu tenho os índices espaciais de segregação e tenho padrões de mapas de predominância de grupo socioeconômico. Como funciona a decisão dos meus agentes nesse modelo, né? Eu tenho agentes que são desenvolvedores imobiliários, que vão tentar maximizar seus lucros por estratégias de desenvolvimento horizontal e vertical. Como que isso é feito no meu modelo de forma prática? Assim, ele vai aparecer, os condomínios vão brotar no espaço, como eles realmente aconteceram em Marília, no período de 2000 a 2010. Eles vão aparecer. E as famílias, elas possuem o objetivo de morar em localidades melhores e em moradias melhores. Basicamente é isso. Eu tenho o início da minha simulação, as minhas famílias que têm informações de renda, uma taxa de apego e um histórico de propriedade. Essa taxa de apego, ela se refere ao quanto as famílias tendem a permanecer nas suas próprias residências ao invés de mudar. E elas só vão mudar analisando os prospectos. Então, o que eu tenho de residência disponível que eu possa pagar? Essas residências são melhores da que eu atualmente estou? Se eu vou ter ganhos psicológicos e financeiros, eu vou mudar. Se não, eu vou permanecer na minha própria residência e vai aumentar a minha taxa de apego e o meu histórico de propriedade. Então, eu vou tender a ficar no mesmo local ao invés de mudar. E o processo de tomada de decisão dos meus desenvolvedores vai ser, na prática, a aparição do resultado da tomada de decisão, que são os condomínios aqui de acordo com a data de lançamento e com o preço de lançamento. Né? Então, aqui está uma simulaçãozinha no período de 2000 a 2010. O que eu tenho no meu mapa são células com predominância do grupo socioeconômico aqui. Então, eu tenho a população de altíssima renda até a de baixíssima renda. E a gente vai ver que ocorre um processinho de mudança das minhas famílias e de uma nova configuração espacial. Então, os resultados são, sobre a avaliação do modelo, é que o meu modelo ele foi capaz de representar o aumento da segregação, só que ele representou um gap muito maior aqui do que de fato aconteceu. Isso ocorre porque a gente não tem atualização da proporção dos grupos no meu modelo, e a gente tem sim a população de baixíssima renda mais concentrada nas localidades A e C, o índice de isolamento, que demonstrou que a população de altíssimo nível socioeconômico está sim mais isolada, e a de baixíssima renda muito mais isolada nas localidades A e B. Mas a gente concluiu que a multiplicação e diversificação das habitações contribuíram sim para o agravamento da população, e que a localização dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida agravam sim
a segregação da população de baixíssima renda. Os condomínios de alto padrão também contribuíram para o agravamento da segregação, não só da população de alta renda, como da população de baixa renda, porque uma vez que a gente se isola, a população de alta renda se isola, ela segrega o outro. Bom, e a população de baixíssima renda é sempre a mais afetada com esses padrões de segregação, porque elas ficam nas localidades com menos infraestrutura. Contribuições da minha pesquisa, elas são um pouquinho sobre a questão do agravamento da segregação, então a gente percebeu que com a redução das desigualdades não houve uma redução da segregação, ao contrário, houve um agravamento, que a multiplicação da diversificação das habitações são mecanismos que induziram essas alterações, e a gente ressalta a importância de políticas públicas que possam intervir no espaço de uma forma mais incisiva, né? Imposição de limites no tamanho dos novos empreendimentos, então incentivo à construção de moradias populares em localidades mais centrais, dotadas de infraestrutura urbana. E eu tenho uma contribuição que ela é metodológica, que é o meu próprio modelo, que pode ser adaptado a outras realidades. As heroínas da teoria da complexidade, as teorias ocultas do caos. Eu digo ocultas porque a história não mostra o papel delas de uma forma clara. Então, a gente tem uma história que é contada, que ela é bem bonita, que é sobre o Edward Norton Lawrence como o pai do caos. Nos anos 60, trabalhava com questões de previsão de tempo. E ele partiu de experiências que não estavam mais ligadas ao laboratório, né, experiências laboratoriais. Ele partiu para ciências da computação. Então, ele pegou um computador, um LGP30, que era aqueles computadores enormes que ocupavam quase uma sala, para fazer cálculos. Eram implementados muitos cálculos lá dentro daquele computador para a gente conseguir prever o futuro climático. E o que ele chegou à conclusão nessa pesquisa dele é que pequenas alterações nas condições iniciais do clima, que a gente colocava lá nas equações, modificavam completamente o resultado da previsão no futuro. Então, ele era muito sensível às condições iniciais. E esse é um grande paper que ele escreveu, um grande paper dentro da física e das ciências da computação. E nesse paper que ele escreve sobre esses attractors, sobre esse efeito borboleta, ele vai colocar um agradecimento, que é para Ellen Fetter e para Margaret Hamilton, que foram duas mulheres que trabalhavam no LGP30, no computador. Foram elas que fizeram a programação do LGP30 para que ele conseguisse chegar nessas descobertas, né? Essa aqui é a Ellen Fetter e essa é a Margaret Hamilton. E tem só um agradecimentinho para elas. Assim, a gente não escuta a história dessas heroínas do caos quando é contada a história da teoria da complexidade. Só depois de ir atrás que a gente descobre quem são elas. E assim, sem a programação, sem elas terem trabalhado naquele LGP30, ele jamais teria conseguido chegar às conclusões que ele chegou. Jamais teria criado as bases para a teoria do caos. Assim, será que elas não receberam créditos porque elas são mulheres, ambas que trabalhavam no mesmo projeto? A Margaret Hamilton iniciou essa programação do LGP30 e depois a Ellen Fetter deu continuidade, ou porque elas são programadoras? Eu fiquei pensando bastante nessa questão quando eu li sobre essa nota de rodapé das duas mulheres que trabalhavam nessa grande publicação, que é altamente citada. Mais do que isso, depois a gente vai descobrir, quando a gente lê a história dessas mulheres, que a Ellen Fetter, por exemplo, ela casou e mudou de nome. O que complica bastante a gente encontrar essa pessoa nesses dias. O que a Ellen Fetter está fazendo hoje em dia? A gente não sabe porque ela mudou de nome. Bom, outra coisa é sobre a Margaret Hamilton. Essa a gente tem pouco conhecimento no sentido do começo da história dela, que é sobre isso, sobre programar os primeiros computadores do MIT, mas ela virou uma pessoa incrível que trabalhou depois no controle da missão do projeto Apollo, que é um projeto enorme que a gente estuda na escola, né? Mas pouco é dito sobre ela. E o que faz a gente pensar também, por que a gente sempre vê, por exemplo, nos filmes, que o controle da missão é um homem programador e não uma mulher programadora? E isso precisa ser bastante discutido, principalmente nessas formas de como é representado o papel da mulher nas ciências. Como que a questão dos programadores é isso, assim, a gente sempre pensa em programadores homens, raramente tem uma programadora mulher, isso está sendo mudado, a gente tem projetos
hoje no Brasil e no mundo, que é Mulheres na Programação. Mas essa é uma história a ser pensada, assim, sobre as mulheres que não tiveram destaque, por exemplo, nessa época. Uma outra experiência que eu queria falar sobre, de como é apresentado o nome, né, nas publicações nas ciências. Então, a gente coloca o nosso sobrenome e o resto do nome normalmente é abreviado, então a gente não sabe se é homem, se é mulher quem está publicando. Eu também não sei até que ponto isso ajuda e faz com que a mulher seja colocada no mesmo patamar que um homem, então não importa a questões de gênero nesse caso, ou isso esconde o papel da mulher nas ciências. Porque eu tive um caso muito interessante sobre essa pessoa, a Dawn Parker. A Dawn Parker, ela era professora da Escola de Planejamento do Instituto de Waterloo. Ela trabalha com complexidade e inovação dentro dessa teoria do caos, dos modelos baseados em agentes, dos automatos celulares. O que aconteceu foi que eu estava orientando um aluno do sexo masculino, e ele falava, o Parker, o Parker, o Parker, depois de ter lido várias publicações dela, sempre se referindo ao Parker como se fosse um homem. E sempre elogiando muito a perspectiva e o trabalho e a seriedade da metodologia dela. E até que teve um momento no qual eu tive que corrigir ele e falar, não é o Parker, é a Dawn Parker, é uma mulher. E foi engraçado, porque ele perdeu a compostura um pouco. É isso, a gente está sempre acostumado que as grandes publicações, os grandes nomes sejam homens. Não é que a gente esteja acostumado, é assim como aparece para a gente na história das ciências. As contribuições grandes e significativas aparecem que sempre são de homens. A gente tem grandes nomes que são masculinos, mas e o papel das mulheres, que está sempre escondido, sempre em segundo plano, sempre nas notas de agradecimento? E quando a gente tem um nome significativo, ele é percebido como homem sem que a gente saiba, né? Essa questão das abreviações também não esconde o papel das mulheres nas ciências, mas é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Pensar em conhecer os autores, em explorar os autores, os papéis das mulheres nas ciências. Ele agora está muito maior, a gente tem bastante publicações das mulheres, talvez não nesse período de pandemia, que dificultou muito a vida das pessoas, né, de trabalhar em casa, de ter essa questão da vida familiar em conjunta com a vida do trabalho, mas que as mulheres estão tendo um papel mais significativo. Isso precisa ser demonstrado de uma forma explícita, e as pessoas precisam começar a desconstruir que as grandes contribuições são masculinas, porque é uma coisa histórica, talvez, mas está na hora da gente começar a repensar essas coisas. Então, aqui eu tenho, assim, 2 casos que me fazem pensar muito sobre o papel das mulheres nas ciências.